crianças? Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, tá? Se cuidando. A professora está se cuidando, tá? Pra gente, quando terminar, passar toda essa pandemia aí, nós estarmos juntos novamente, ok? Eu sou a professora Gorete, ministrando aula de língua portuguesa para o 4º ano, aula do dia 22/5/2020, ok? Vamos lá. Então, a nossa aula de hoje é uma revisão sobre o artigo, que diz assim: indica sentido determinado ou indeterminado, gênero e número dos substantivos. Página 47 e 48 tem o artigo, tá? Aí ele diz assim: o artigo é a palavra que relaciona com o substantivo. O artigo vem sempre antes do substantivo. Para determiná-lo, o artigo é uma classe variável, varia de gênero e número, para concordar com o substantivo a que se refere. Nós temos, ele varia então gênero, que é masculino e feminino, e número, que é o singular e o plural, né? Vamos lá. Aí ele diz assim: a classificação dos artigos. O artigo se classifica em definido e indefinido. O artigo definido determina o substantivo de forma definida. São eles o a, o, as, os. Olha o exemplo. O computador está quebrado. Ele está determinando que o computador está quebrado, tá? Aí determinou. As malas já estão no carro. Ele está dizendo que as malas já estão no carro. Então, ele determinou que as malas já estão no carro, ok? Agora, os artigos indefinidos diz assim, que ele determina o substantivo de forma indefinida. Por exemplo, uma, uns, umas. Umas pessoas vieram aqui te procurar. Ele está dizendo que umas pessoas vieram aqui te procurar. Você não sabe qual é a pessoa. Pode ser qualquer pessoa, né? Então, por isso que ele é indeterminado. Carlos comprou um carro. Carlos comprou um carro, ele está indeterminado porque pode ser qualquer carro. Ele não determinou qual foi o carro que o Carlos comprou, ok? Muito bem. Vamos lá. Lá tem uma atividade para vocês realizarem, tá? Vocês vão copiar no caderno de vocês, ó, copiar e responder esse caderno de língua portuguesa, essa atividade. Vocês vão copiar. Atividade só são duas. Número 1, 2. Duas atividades. Primeira, complete os artigos definidos adequados. E a outra, pinte os artigos definidos ou indefinidos presentes nas frases abaixo. Então, aqui vocês vão colocar os artigos definidos, que é a, as, o, os. E aqui vocês vão pintar os artigos definidos ou indefinidos na frase. Os indefinidos, uma, uns, umas, ok? Logo depois, nós temos a resposta. Então, vocês vão realizar e depois a resposta já está aí. Mas não é para olhar a resposta antes, hein? Responder primeiro, ok? Boa aula e boa sorte para vocês. Oi, 4º ano, tudo bem com vocês? Uma grande surpresa aqui, estamos na sexta-feira e tendo aula de matemática? Sim, agora todas as sextas-feiras nós vamos ter aula de matemática, tá bom? Então hoje, dia 22 de maio, a gente vai vir fazendo algumas atividades do conteúdo de gráficos de barras e de colunas. As páginas que nós vamos realizar hoje serão as páginas 59, 60 e 61. Então, nessas 3 páginas, nós precisamos colocar a data do dia 22/5. Aí, depois que a gente põe a data nessas 3 páginas, a gente vem começando a nossa aula, tá bom? Então, vamos lá? Então, aqui na página 59, nós temos a atividade número 2. Vamos ler juntos, tá bom?
O posto de saúde onde Luana trabalha fez um levantamento da quantidade de pessoas que foram atendidas apresentando sintomas de gripe nos 3 primeiros meses desse ano. Observe no gráfico a seguir o resultado desse levantamento. Nós vamos observar que o nosso gráfico possui o eixo horizontal que se dá pelos meses e o eixo vertical se dá pela quantidade de pacientes. Outra coisa que a gente tem que observar aí no nosso gráfico é que o masculino se dá pela cor roxa e o feminino se dá pela cor verde. Vamos lá, a letra A pede para a gente completar a tabela com as mesmas informações do gráfico, tá bom? Então nós vamos fazer aqui o de janeiro, vou fazer juntinho com vocês, e aí o de fevereiro e de março vocês vão pausar o vídeo e vão realizar, tá bom? O de janeiro, observando aqui o masculino, a gente observa que é 130, e aí o feminino a gente observa que é 105. Agora vocês vão pausar o vídeo, realizar o de fevereiro e de março, tá bom? Voltando aqui, a gente tem que o de fevereiro masculino foram 89, feminino foi 90, agora março masculino 120, feminino foi 99. E aí, vocês acertaram? Espero que sim, vamos continuar a nossa atividade. Letra B. Em que mês foram atendidos 105 pacientes do sexo feminino com sintomas de gripes, tá bom? Então nós vamos procurar aqui 105. A gente vai observar que está aqui em janeiro. C. Quantos pacientes do sexo masculino foram atendidos em março com sintomas de gripes? Então a C e a D, vocês vão pausar o vídeo e vão aí realizar essas duas questões, tá bom? A gente observa aí a letra C, quantos pacientes do sexo masculino foram atendidos em março com sintomas de gripe. Então a gente olha aqui o de março, o sexo masculino foram 120 pacientes. Agora a letra D, quantas pessoas com sintomas de gripe foram atendidas em fevereiro? Quando fala pessoas, aí vai envolver tanto o sexo masculino como o sexo feminino, tá bom? Em fevereiro a gente precisa fazer a continha de juntar a adição, 89 mais 90. Façam essa continha aí. E aí a gente tem que se dá 89 mais 90 é igual a 179 pessoas. Concluindo aí, vocês podem dar uma pausa para conferir se fizeram certinho, tá bom? Aí agora a gente vem para número 3. O time de Bernardo participou de um campeonato de basquete na escola. Na tabela a seguir está registrada a quantidade de pontos que cada um dos meninos marcou durante esse campeonato, tá bom? Então nós temos aqui uma coluna que se dá pelos nomes dos jogadores e outra coluna que se dá pela quantidade de pontos. Aqui na letra A pede para a gente representar no gráfico a seguir as informações da nossa tabela. Aí a gente vai observar aqui que a quantidade de pontos são números múltiplos de 3, que esses números aqui nós encontramos lá do resultado da tabuada do 3, tá bom? Então a gente vai entender que a quantidade de pontos vai variar de 3 em 3, que a gente tem que o nosso gráfico aí não tem a quantidade de pontos. E aí a gente põe o 0, aí vai variando de 3, 6, 9, variando sempre de 3 em 3. O nome dos jogadores já é dado aí no gráfico. E aí o do André tem que pintar até a linha do 27, o do Paulo até a linha do 21, o do Bernardo até a linha do 15, e aí o do Cassiano até a linha do 9, e aí o do Breno até a linha do 12. Acertaram o gráfico? Então vamos continuar. Letra B. Qual é o título do gráfico e da tabela? Tranquilo pra gente fazer, é só a gente observar aqui, né? São pontos marcados no campeonato de basquete. Então a letra C, a letra D e a letra E, vocês vão pausar o vídeo e vão realizar essa atividade agora, tá bom?
Voltando aqui a letra C, pergunta: quem marcou mais pontos nesse campeonato? Então a gente observa que a quantidade que tiver o maior número foi o que marcou mais pontos. A gente vai observar aqui que o maior número é 27, que é o André. D, quem marcou menos pontos? É o que tiver o menor número. Observando, a gente tem o 9, que foi o Cassiano. Letra E, quantos pontos Paulo marcou a mais do que Bernardo? Então a gente vai ver aí que tem que ter uma diferença de um para o outro. Quando a gente tem essa ideia de diferença, a gente trabalha a subtração. Ele quer a subtração do Paulo e o Bernardo. A gente vai ver aqui 21 menos 15, tá bom? Que a gente tem que é igual a 6. Logo, Paulo marcou 6 pontos a mais do que Bernardo, tá bom? Aqui a gente tem a número 4 na página 61. No gráfico a seguir, está registrada a quantidade de alunos separados por ano escolar que usam ônibus para ir até a escola. A gente observa que o nosso gráfico ele se dá por colunas horizontais, tá bom? O eixo horizontal se dá pela quantidade de alunos, o eixo vertical se dá pelos anos, tá bom? Então, observando o nosso gráfico, a gente tem que fazer aí, completando esse texto que já foi dado na questão. Termine o texto que Pedro começou a escrever, contando uma informação que aparece nesse gráfico. Vamos ler junto o início desse texto, vamos lá? A escola onde eu estudo fez uma pesquisa para saber quantos alunos de cada ano usavam o ônibus escolar. No gráfico, podemos ver que são 60 alunos do quinto ano, a gente observa que foi pintada até a linha do 60, e aí que usam ônibus. Além disso, 50 alunos, a gente vai vir diminuindo aqui, do quinto já foi, agora do quarto foi para 50. Do terceiro a gente vai observar que foi 40, do segundo ano foi 50 e aí do primeiro ano foi 35. Mas a gente vai vir trazendo com palavras, tá bom? Pausem o vídeo e realizem aí. Voltando aqui, a gente tem a complementação, né? 50 alunos do quarto ano usam ônibus escolar. 40 alunos do terceiro ano, 50 alunos do segundo ano e 35 alunos do primeiro ano, tá bom? E aí a gente vem concluindo a nossa aula, onde a gente realizou a leitura de gráficos. Através da leitura dos gráficos, nós demonstramos os dados do gráfico em tabelas, da mesma forma que nós realizamos leituras de tabelas, extraímos os dados e demonstramos esses dados em realização de gráficos, tá bom? E aí, na próxima aula, a gente vai continuar trabalhando, né, gráficos de base de colunas, com algumas atividades, e a gente vai conhecer um novo conteúdo, que são os pictogramas, tá bom? E é isso, gente. Desejo um ótimo final de semana a vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Gorete, ministrando aula de ciências para o quarto ano, aula do dia 22 de 5 de 2020, ok? Então, crianças, nós iremos realizar uma revisão, tá? Tem lá sobre o calor e a temperatura. E nós iremos falar sobre o termômetro. É um instrumento que mede quantitativamente a temperatura de um sistema. Está na página 3 e 4 do livro de vocês, para vocês terem como base, tá? Aí estão algumas formas, alguns tipos de termômetros. Esse aqui é um dos mais atuais, né? Esse aqui acho que é o mais antigo. Depois temos esse aqui, que é digital. Vocês irão realizar uma pesquisa sobre os termômetros. Como ele surgiu, em que podemos utilizá-los, quando surgiu no Brasil. Depois da pesquisa pronta, escreva no seu caderno de ciências um pequeno texto com essas informações. Você vai pesquisar esses temas aqui, tá? E depois você vai escrever um texto sobre o que você pesquisou, sobre os termômetros, tá?
Nós já tivemos essa aula em sala de aula, eu já expliquei para vocês tudinho, só que agora eu quero que vocês realizem a pesquisa para buscar algo mais sobre o termômetro, tá? Espero que vocês gostem dessa aula, curtam bem esta pesquisa, ok? E deixo uma mensagenzinha para vocês, querido aluno. A nossa família é o bem mais precioso que temos na vida. Nesse momento de pandemia, precisamos ficar unidos contra o vírus. Preserve a sua família, ok? Muito bem, boa aula para vocês e boa sorte.